A cidade em dia gira o mundo com quem tem história para contar. Mapa Mundi da Bola com Eduardo Madeira. Salve, salve pessoal, aquele abraço. Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Mapa Mundi da Bola, toda semana com um personagem novo aqui na nossa programação, ouvindo aí o pessoal que está espalhado pelo mundo da bola, jogadores, treinadores, pessoal de comissão técnica, enfim. E hoje nós vamos para Portugal. Lá está o Renato Soares, ele que é jogador que tem passagens por clubes aqui de Santa Catarina, inclusive já passou pelo Avaí, passou pelo Hercílio Luz e desde a temporada 23-24 está em Portugal. Por lá já passou pelo Leixões, já passou pelo Covilhã e agora está no Lusitânia de Lourosa. Tudo bem, Renato? Um abraço, obrigado desde já por aceitar o nosso convite. Ei, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, prazer enorme estar falando com você e vamos que vamos. Ô Renato, antes até da gente entrar na tua experiência em nível internacional, que está começando por agora, conta um pouquinho da tua origem no futebol, né? Começasse a jogar, foi no Fluminense, né? Como é que foi toda a tua origem? Você é de onde? Enfim, se apresenta aí para quem está nos ouvindo agora. Então, Eduardo, eu comecei, na verdade, no América de Natal. Uhum. Fui para lá com 13 anos, sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. E acabei indo para Natal com 13 anos por conta do que eu considero hoje como meu pai, que é meu padrasto, mas hoje considero como meu pai, que ele é militar e acabou sendo transferido para Natal. E desde então conheci pessoas lá e acabou que deu certo eu entrar no América de Natal. Subi 14, subi 15 mais ou menos e fui crescendo. Depois disso, acabei passando pela base do Palmeiras, fiz uns testes no Palmeiras através do América, acabou que não deu certo, voltei pro Fluminense, voltei pro América, subi pro profissional no América. Quando eu subo pro profissional do América, antes disso eu jogo a Copa do Nordeste, sub-20, subo, e o Fluminense me veio e me contrata. Fui de empréstimo de 1 ano, depois disso, definitivo, e acabou que a minha carreira começa daí. América, Fluminense, vou emprestado pro Avaí, como você falou, passei pelo Hercílio, eu estreiei pelo profissional no Avaí, rodei um pouquinho aí, né, o nosso Brasilzão, passei pelo Iporá, joguei no Primavera, um pouquinho a Copa Paulista. Então, assim, foram experiências muito, muito boas na minha carreira. Acho que Deus tem um plano para todos nós, né? E o meu foi esse. E graças a Deus hoje estou aqui no Lourosa e muito feliz. Como é que apareceu a oportunidade de jogar em Portugal, né? Foi uma experiência recente, né, na temporada passada, sim. Mas como é que essa oportunidade de ir para Portugal apareceu aí na tua trajetória? Então, depois do Primavera, acabou a Copa Paulista no Primavera em outubro de 2022, se eu não me engano. Aí o Grêmio Anápolis, ele já me monitorava pelo Iporá, que é o clube goiano, né? O Iporá é goiano, joguei o Goiano e a Série D por lá. E desde então o Grêmio Anápolis já me monitorava, que é um clube, assim, que não investe muito em jogadores experientes, é mais jogadores jovens. E com a intenção de revelar tanto pro Brasil quanto pro mundo. Que é o presidente lá, o Seu Teixeira, junto com o filho dele, André Teixeira, e eles me contrataram para jogar o Goiano. E assim, lá é um clube que quando ele vê que o atleta ele consegue ter uma performance boa no campeonato, eles investem para mandar para Portugal, que o presidente ele é português, o filho também é português, e eles têm clube lá, e uma empresa aqui de jogadores aqui, que são empresários e dono do clube. E quando eu fui pro Grêmio Anápolis, graças a Deus eu consegui me destacar lá, e eles conseguiram, junto com o meu empresário, o Rafael Brandino, o Leixões. Então, desde então, eu vim pro Leixões e acabou, sabe, minha carreira andando aqui em Portugal. Uhum. O Leixões, a época que você chegou aí no país, estava disputando a segunda divisão, é isso, Renato? Isso mesmo. A segunda divisão, a segunda liga, né, que eles falam aqui. Mas ainda disputa a segunda liga.
Uhum. A primeira divisão a gente sabe que ela é recheada de brasileiros, né? Todo time tem 3, 4 brasileiros, é um festival. A segunda liga é o mesmo padrão também? Mesmo padrão. Lá no Leixões, quando eu tava, tinha acho que seis brasileiros, mais ou menos. Tem muito brasileiro aqui em Portugal, na primeira, na segunda, próprio na terceira. Então, assim, eu acho que o país português em si é recheado de brasileiro. E como é que tu define a tua experiência no Leixões em questão de desempenho, adaptação à cidade, até porque foi a tua primeira experiência internacional, como é que tu define esse período? Cara, quando eu cheguei no Leixões, o futebol eu achei muito intenso. O começo foi um pouco difícil para mim me adaptar, porque era um futebol muito intenso, muito pegado, de muito contato, e o meu estilo de jogo nunca foi essa questão da intensidade. E assim, eu tive que me adaptar o mais rápido possível, porque eu não vim para cá querendo jogar, querendo mostrar. E o treinador também que me levou pro Leixões, que foi o Pedro Ribeiro, ele foi um cara muito bom, assim, na minha passagem da minha carreira, porque me apoiava em todos os sentidos, sabe, e me colocou para jogar também. E o começo, assim como eu falei, por ser muito difícil, ele sempre estando do meu lado, eu acabei pegando o ritmo do futebol português. Acabou que depois, né, não deu certo lá, tive que sair, mas foi uma experiência muito boa no Leixões, muito mesmo. Uhum. Você comentou a questão da intensidade, que foi algo que pegou um pouquinho, né? E eu já conversei com outros jogadores que acabaram saindo do Brasil e indo para a Europa, especialmente aqueles que jogam na tua faixa de campo, né? São meias, são volantes, enfim, mas fazem essa função no meio-campo. Alguns relatam realmente que a principal dificuldade, o principal impacto que eles notaram era a questão da intensidade, era um jogo mais rápido para quem joga no meio-campo, não tinha muito tempo para dominar, pensar e fazer alguma coisa com a bola. Eles tinham que, quando a bola chegar, eles já tinham que saber o que fazer. Foi mais ou menos essa sensação que tu teve outros brasileiros com quem tu conversou que notaram isso também, Renato? Cara, é exatamente isso, assim, o futebol aqui, ele é muito rápido, muito rápido mesmo, muito dinâmico. Às vezes você não tem muito tempo para pensar, você não pode pegar na bola, depois você pensar o que você vai fazer. Tanto é que no meu primeiro jogo aqui, eu acabei cometendo um erro que, assim, se fosse no Brasil, eu acredito que eu não cometeria, porque eu pego a bola no meio, na hora que eu vou conduzir ela, já chega um cara, já rouba a bola de mim, assim, sabe? Então, assim, era muito rápido, coisa que no Brasil, quando eu jogava, eu conduzia, tinha uma passada mais, sabe, mais devagar. Mas aqui, assim, meu primeiro jogo aqui foi muito intenso, muito rápido. E como eu te falei, o Pedro Ribeiro, ele foi falando comigo, foi conversando, ó, você tem que tomar uma decisão mais rápida aqui, assim, assado. E, cara, pegou muita intensidade, é realmente muito intenso aqui. E os treinadores cobram muito. Os treinadores aqui é demais a questão da cobrança, sempre querendo mais, sempre querendo evoluir. E a intensidade aqui é fora do sério, de verdade. Pois é, como é que foi o contato com o técnico depois desse erro que você falou que cometeu logo na primeira partida? O que o técnico conversou contigo até em questão de melhorar, nessa questão de ter mais rapidez quando a bola chegar, enfim, como é que foi o próprio contato do técnico para abraçar por parte dele mesmo, né? De olhar e entender que, olha, o cara tá chegando agora, país novo, aquela coisa toda tá se adaptando. Como é que foi isso? Ele teve muita paciência, exclusivamente comigo, porque, como eu te falei, tinha acabado de chegar, era meu primeiro jogo, mas ele foi um cara, assim, acredito que muito sábio. Depois disso, durante a semana, conversava comigo em particular, falava que eu ia me adaptar, uma hora ou outra eu iria me adaptar, que era questão de tempo, era para mim ter paciência, e foi o que aconteceu. Joguei o segundo jogo, fui jogando o terceiro, na questão dos treinamentos também. Os meninos em si do Leixões me ajudavam muito, tanto é que eu fiz amizades muito boas no Leixões, tanto brasileiro, quanto português, quanto africano, muito boa. Então, assim, a semana de treinamento, para mim, assim, era muito interessante, porque todos me ajudavam, o próprio treinador me ajudava, e acabou que quando você pega a rotina deles, assim, vai natural. Quando você tá dentro de campo depois, acaba que você já tá no ritmo. Depois você nem sente mais, você não sente mais aquela questão da intensidade como era no começo. Você já acaba pegando o ritmo deles e o jogo vai fluindo naturalmente.
E a questão do treinador, a questão da paciência também dos próprios atletas foi muito boa para mim. E hoje eu consigo jogar tranquilamente nessa intensidade e consigo, sabe, desempenhar o meu futebol. Uhum. Coisa que eu não tinha no Brasil, né? A questão da intensidade. Eu sou um cara muito técnico, nunca tive essa questão da marcação e aqui eu acredito que eu peguei isso pra mim. Questão da marcação, questão da intensidade, e acho que me evoluiu muito na questão do meu futebol em particular. Sim. Do Leixões você partiu pro Covilhã. Como é que foi essa Isso. troca? Porque foi tudo dentro da mesma temporada, né? Exatamente. Cara, assim, eu agradeço o Leixões muito, muito. Naquele tempo eu não queria ter saído, mas assim, como eu te falei no começo, os planos de Deus às vezes são maiores que o nosso. E no Covilhã, cara, foi um clube que abriu as portas assim para mim também para o futebol português, porque quando eu saí do Leixões, eu tinha apenas 6 meses de Portugal. E quando eu fiquei sabendo da notícia que iria sair, assim, eu fiquei meio abalado, assim, não sabia se ia voltar para o Brasil, se continuava em Portugal, até porque também o Covilhã já tinha feito a proposta. Acabei decidindo ficar em Portugal. E o Covilhã foi um clube, assim, muito, muito bom mesmo. Também fiz amizades muito boas lá no Covilhã. E foi o clube, assim, que me manteve na questão do futebol português, sabe? Abriu minhas portas também para o futebol português. Acredito também que se eu tivesse voltado para o Brasil naquele tempo, naqueles 6 meses de Leixões, talvez hoje eu não estaria aqui. Talvez hoje eu estaria, sei lá, no Brasil ou em algum clube do Brasil. Não sei se estaria aqui. Então, assim, foi um processo assim, muito interessante na minha carreira. Claro que às vezes não é do jeito que a gente sempre quer continuar a permanecer no clube, mas acho que foi um processo muito interessante porque realmente foi abrindo as portas para mim no futebol português. Uhum. E ali era a terceira liga, né? Diferencia muito do que tu estava encontrando na segunda liga? Cara, não, acredito que a segunda para a terceira liga, acredito sim que são competições muito, muito parecidas. Apesar de ser uma divisão inferior, mas são muito parecidas. Tem equipes muito bem qualificadas, muito intenso, muito, muito intenso mesmo. Assim, então, acredito que dependendo dos jogos acaba sendo até mais difícil do que a segunda liga, apesar da segunda liga também ser muito competitiva, muito mesmo. Então, assim, não por ser uma divisão inferior, não quer dizer que deixa de ser, sabe, melhor. Claro que todo mundo quer estar acima, todo mundo quer estar nos patamares mais altos, mas é uma divisão muito, muito competitiva mesmo. Uhum. E como é que foi o desempenho do time naquela temporada? Chegou a bater perto de subir? Ficou nas cabeças? Como é que foi? Quando eu cheguei no Covilhã, porque assim, aqui você joga uma fase, que aí tem que ficar entre os 4 primeiros, para depois você jogar a fase de subida. Quando eu cheguei no Covilhã, eles já tinham passado essa primeira fase. Eu já estava na fase de subida, que é a fase de apuramento de campeão, que eles falam aqui. E eu já cheguei nesse apuramento de campeão. Então a gente já estava brigando para subir. São 8 clubes, e de volta joga 7, 14 jogos. E eu já cheguei nesse momento. Acabou que a gente não conseguiu esse objetivo, né, do clube. Não fizemos um grande campeonato, né, no apuramento de campeão. Mas foi um campeonato muito interessante. Eu absorvi muita coisa do Covilhã nessa época. E aí veio o momento de trocar de clube também agora o Lusitânia, que é a tua casa atualmente. Como é que foi essa outra troca pro teu terceiro time aí em Portugal? Depois que eu fui de férias pro Brasil, tive alguns contatos do clube, inclusive do Lourosa, e quem falou comigo foi o Nuno Corrêa. E ele foi, assim, um cara muito, muito atencioso comigo, que me chamou muita atenção. A forma dele conversar comigo me chamou muita atenção, sabe? Demonstrou um carinho muito grande por mim, e isso me despertou um interesse muito grande. Então eu acabei aceitando a proposta que fizeram para vir para cá, e hoje aqui estou muito feliz aqui no Lourosa.
Ô Renato, você falou muito dos técnicos, né, que você teve aí em Portugal e você bem sabe, acompanha também o que acontece aqui no Brasil, tem visto o avanço dos técnicos portugueses aqui no Brasil, o atual campeão inclusive é um português, né, o Arthur Jorge. Como é que é essa relação com os técnicos portugueses, essa questão conceitual que eles têm, né, a escola portuguesa ela é muito conhecida mundialmente, se reflete também nas divisões inferiores? O que tu tem observado dos técnicos portugueses estando aí em Portugal? Cara, eu acredito que a filosofia dos treinadores portugueses, independente da divisão, acho que é muito parecida, muito. Você comentou agora do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, se eu não me engano, ele teve na terceira liga aqui. Foi terceira ou uma divisão abaixo daqui de Portugal, se eu não me engano. Então, assim, são filosofias muito iguais, assim, de treinador para treinador. São muito competitivos, muito, sabe? Não é porque você ganhou um jogo que já basta, não é porque você ganhou 2 jogos que já basta, não é porque você ganhou 3, não é porque você ganhou 10 que tá ótimo. A gente vê o próprio Abel Ferreira, eu fico impressionado o que esse cara faz com o Palmeiras, porque são anos, assim, de construção, e acredito que o treinador português, ele é muito competitivo, muito mesmo, muito mesmo. Então, assim, acredito que essa competitividade acaba levando eles para outros lugares, outro patamar. O Arthur Jorge, acredito que não seja diferente. Nunca tive contato com ele, mas assim, dá para ver na beira de campo como que ele é. Aqui na Liga 2, na Liga 3 é a mesma coisa. Os treinadores portugueses são muito exigentes, muito mesmo. E eu acho que acaba que isso afeta também no desempenho do atleta, porque ele acaba tirando o melhor de cada atleta. Então, assim, você vê ali eles cobrando, eles ajudando, então acaba, acho que, tirando o melhor do atleta e o atleta fazendo seu melhor desempenho e ajudando a equipe a crescer. Como é que acaba sendo também o próprio choque, digamos assim, dos jogadores brasileiros ao se depararem com técnicos que exigem muito deles, né? Exigem aquela entrega 100%, 200%, seja nos treinos, seja nos jogos. Como é que é o choque do jogador brasileiro ao se deparar com técnicos assim? Cara, vou falar por mim, o choque quando eu cheguei aqui, como eu te falei, eu senti muito mesmo. Acho que eu demorei para me adaptar aqui uns 2 meses mais ou menos, 2 a 3 meses, porque o choque foi muito grande. Assim, futebol brasileiro eu acredito que seja um futebol mais técnico. Aqui você também precisa da técnica, mas se você não tiver intensidade, dificilmente você vai jogar, porque é muito pegado, muito mesmo. E o choque para mim foi muito grande, porque às vezes eu dava um pique e já estava cansado e tinha que voltar e tinha que ir de novo, e eles, vamos. Então o choque, ele foi, na minha opinião, para mim, muito grande. Eu senti bastante o começo e como eu te falei, fui me adaptando, fui melhorando o que tinha que para melhorar, fisicamente, tecnicamente, porque precisa, e depois que acaba fluindo naturalmente. Ô Renato, falando um pouco agora sobre o desempenho do time, como é que tá o momento do Lusitânia agora, você jogando a terceira liga, detalhe um pouco mais também se o formato do campeonato continua parecido com aquele que você citou antes, vocês imaginam que vão poder brigar pelo acesso, enfim, como é que dá para sintetizar esse panorama de vocês até aqui? O campeonato ele é da mesma forma do ano passado, tem os times das primeiras fases, são divididos em dois setores, vamos dizer assim, que é a norte e a sul. Joga time de Lisboa, os times de Lisboa entre eles e os times de Porto entre eles. Aí classifica 4 de cada lado e vão para o apuramento de campeão. E aqui, hoje a gente se encontra na 6ª colocação, mas acredito que aqui, claro que todos os clubes pensam em passar de fase, em subir de divisão, mas acredito que aqui a gente tá formando uma grande família aqui no Lourosa. Conseguimos agora 2 vitórias seguidas fora de casa. Então acredito que seja passo a passo. Não vou falar lá na frente porque não tem como, mas acredito que passo a passo dá sim para conquistar o objetivo.
Uhum. E com relação até ainda a essa briga por acesso e tudo mais, o quão tem sido desafiador para ti na tua carreira jogar, vestir a camisa de times que estão nas divisões inferiores, que querem ascender, querem buscar algo a mais, e o quão é desafiador para ti isso na carreira, ter essas metas aí pelo teu caminho? Cara, é muito bom, né? Isso, pra carreira, acho que de um jogador é muito bom ter esses desafios, essas metas, sabe? O Lourosa aqui, ele nunca esteve na segunda liga, e pra mim eu me sinto, sabe, muito honrado poder querer subir o Lourosa pra segunda liga. Claro que, como eu te falei, não dá pra mim falar lá na frente, é jogo a jogo, é treino a treino, e é focado, porque não adianta nada eu falar que quero subir, sendo que existe esse próximo jogo. É um desafio muito grande mesmo. E se Deus quiser, a gente vai sim conquistar esse objetivo. E é como eu te falei, jogo a jogo, passo a passo, cabeça no lugar, para se Deus quiser, conquistar isso. Ô Renato, saindo um pouquinho do campo e bola, falando um pouco mais sobre o país aí em Portugal, evidentemente não tem tantos percalços assim com a língua, né? Todo mundo fala português, mas algumas palavras elas são diferentes, né? Por exemplo, você falou bastante apuramento, né? Apuramento, trazendo aqui para o português brasileiro, talvez seja a classificatória, a eliminatória, enfim. Chegasse a vivenciar alguma situação curiosa ou de não entender uma palavra que significasse uma coisa e você achava que era outra, ou vice-versa, né? De você falar uma coisa e o português entender outra, enfim, mesmo a língua sendo igual, tem algumas broncas dessas, né? Cara, quando eu cheguei aqui, eu demorei demais para entender, demais mesmo. Minha esposa tá aqui comigo também, acho que tem 2, 3 meses mais ou menos, e ela ainda não consegue entender, eu tenho que ser o tradutor dela. O meu começo aqui, nessa questão, foi um pouco difícil também na língua, porque, como você falou, apesar de ser a língua portuguesa, eles falam muito rápido, muito rápido. É até engraçado também que o roupeiro lá do Leixões, ele falava muito rápido e baixo. Então, muitas das vezes não dava para entender, eu só ficava, o quê? O quê? O quê? Repete. E era muito difícil às vezes de entender. Mas eu acredito que eles conseguem entender mais os brasileiros do que os brasileiros entender os portugueses. Ah, interessante, interessante. Ô Renato, e com relação à vida no país também, como é que é o dia a dia por aí em questão de moradia, alimentação, o próprio deslocamento para o clube, enfim, como é que é o dia a dia de um atleta jogando aí na terceira divisão de Portugal? Cara, é bem normal contra as outras. Treina de manhã, à tarde assim é livre para você fazer o que você deseja, né? Às vezes eu procuro ir na academia, eu costumo treinar às vezes na período da tarde, treino de manhã, às vezes costumo treinar no período da tarde, que é a academia, que é que eles chamam de ginásio. É, e à noite, normal, descanso, para sempre estar bem pro dia seguinte, mas é uma rotina bem normal. Alimentação, alguma bronca com algum tipo de alimento aí um pouco diferente, ou tem conseguido encontrar muita coisa que tu encontrava aqui no Brasil, por exemplo? Cara, aqui em questão de alimentação, assim, não é tão distante do Brasil. Claro que tem alguma coisa ou outra que muda, assim, questão de tempero, essas coisas, mas não é tão distante. Apesar também que os mercados aqui, os mercados grandes, ele tem coisas do Brasil. Então, assim, a gente às vezes consegue estar mais próximo da alimentação brasileira também, mas a alimentação portuguesa também não é uma coisa assim muito distante da brasileira. Tem uma coisa ou outra que é diferente, mas não chega a ser tão distante, não. E sobre as cidades que tu viveu e ainda vive aí em Portugal, como é que elas são? Elas são cidades que têm pontos turísticos, são mais cidades focadas aí no pessoal que vai trabalhar ou vai estudar, enfim. O que dá para definir de todas as cidades que tu passou aí em Portugal? Cara, aqui eu morei em Matosinhos, Covilhã, e agora aqui em Lourosa eu tô em Esmoriz. Matosinhos e Lourosa são praticamente porto. Centro de Porto. Então, assim, são bem próximos. Os pontos turísticos aqui tem a Ponte Dom Luís, então, assim, são os lugares acredito, mais visitados em Portugal, tanto no Porto
assim, para Porto, e tem a parte de Lisboa, né? Mas para Lisboa eu nunca fui. Mas aqui a região Porto, eu vivi em Matosinhos e agora estou em Esmoriz, é bem próximo. Então dá para mim conviver ainda, fazer esses roteiros. Covilhã já é um pouco mais afastado. Covilhã é mais no centro de Portugal. Então, por ser um pouco mais afastado, acaba tendo menos pessoas, né? Mas lá tem um ponto interessante, que lá é a 10 minutos, 15 minutos da Serra da Estrela, que é a parte que neva em Portugal. Tive o prazer de ir lá na neve, tive essa experiência e é uma experiência muito interessante. Lá em Covilhã também é uma cidade de universitários, tem muita faculdade lá, inclusive tem muitas pessoas que estudam, que saem daqui do Porto para ir para Covilhã, tanto de Lisboa, Porto, para ir para Covilhã para estudar, porque lá é a cidade universitária. E assim, essa questão assim é muito interessante. Como eu te falei, a questão da neve, presenciei isso e foi fenomenal. Perfeito. Ô Renato, olhando para o futuro, tem quanto tempo de contrato aí? Pretende continuar por muito tempo em Portugal, no exterior? Enfim, o que tá planejando aí para a sequência da tua carreira? Cara, eu tenho contrato até maio do ano que vem. Minha pretensão aqui é continuar aqui. Não me vejo em outro lugar. Minha pretensão é sim continuar aqui, fazer uma boa época aqui. E, como eu te falei, continuar. E o futuro tá nas mãos de Deus. Entrego para o meu empresário também, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu quero ficar aqui, eu gosto daqui. O clube é muito bom mesmo. Gosto muito das pessoas que trabalham lá. E eu com certeza pretendo ficar aqui. Perfeito. Renato, obrigado pela atenção, sucesso aí na carreira e a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado, Eduardo. Prazer falar com você, viu? Esse Renato Soares, meia do Lusitânia de Lourosa de Portugal, nosso convidado em mais uma edição do podcast Mapa Mundi da Bola, todo fim de semana aqui na programação da Rádio Cidade em Dia e a qualquer momento nos nossos agregadores de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, até mais. A Cidade em Dia gira o mundo com quem tem história para contar. Mapa Mundi da Bola com Eduardo Madeira.